Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Presidente do Olympique de Marselha se irrita e manda recado sobre a situação de Gerson. Então o mais querido vive a expectativa de repatriar o Coringa, mas bolo do atacante ao clube francês pode dificultar ainda mais esta negociação, galera. Então, um dos grandes sonhos do torcedor flamenguista é poder contar com o retorno de Gerson. Embora tenha sido revelado pelo Fluminense, o meio-campista foi contratado pelo Flamengo em 2019, né? O jogador que conquistou tudo aí com a camisa do Mengão, né? Então, na época aí, né, ele conseguiu muitos títulos e ainda com o sonho de disputar a Copa do Mundo do Catar, Gerson partiu para a segunda experiência na Europa. Então, desta vez, se tornou jogador do Olympique de Marselha, da França. Na primeira temporada, sob o comando de Jorge Sampaoli, o jogador foi titular em boa parte dos jogos da equipe, terminando o campeonato francês com 9 gols marcados e outras 7 assistências, né? Conseguiu levar o clube dele à Champions League, né? Então, todavia, com a saída do argentino do comando técnico, ele perdeu espaço e vem forçando um possível retorno ao Mengão há algumas semanas. Então, dito isso, apesar de Gerson se demonstrar insatisfeito na França, o presidente do Olympique falou sobre a situação neste sábado. Então ele falou assim: enquanto o Flamengo não atender às nossas demandas, ele continua sendo jogador do Marselha. O preço é definido pelo clube vendedor, não pelo comprador, declarou Pablo Longaria, de acordo com o portal Mundo Rubro-Negro. Então, vale lembrar que de férias no Brasil até o último da semana aí, Gerson não se reapresentou no elenco do clube francês aí, está sendo multado. Além disso, o presidente do time europeu também deu a entender que, embora Gerson esteja forçando uma saída do clube, enquanto o Flamengo não costura um acordo aí com o clube francês, Gerson seguirá sendo do Olympique. Então vale lembrar que os franceses o contrataram por 25 milhões de euros há pouco menos de um ano e meio, né? Então eles querem praticamente aí o mesmo valor para vender, né? E isso é totalmente inviável, né? Então o gigante europeu aí comunica o Flamengo de última hora. Então o empresário do meio uruguaio já havia revelado que após o Mundial seu futuro poderia ser debatido no Flamengo. Então o Flamengo cedeu 3 jogadores para participar da Copa do Mundo, né? 4 jogadores, aliás, né? Arrascaeta, Guilherme Varela, Everton Ribeiro e o atacante Pedro. Então o garçom da equipe rubro-negra foi eliminado ainda na fase de grupos com o Uruguai. Então enquanto os 2 brasileiros fizeram aí seu jogo de estreia durante a partida que terminou em derrota para Camarões aí na última sexta-feira, mas seguem com a Canarinho para as oitavas de final, onde vão enfrentar a Coreia do Sul. Então, com a participação, os atletas do Flamengo ganharam projeção mundial. E com isso, equipes ao redor do mundo podem ficar espertas para fazerem propostas aos cariocas pelos destaques flamenguistas. O nome da vitória do Uruguai, apesar da eliminação de Arrascaeta, já despertou aí o interesse de uma equipe europeia, uma equipe grande. Trata-se do alemão Borussia Dortmund, que já havia demonstrado interesse de contar com o garçom flamenguista em dezembro de 2021. E de acordo com o portal italiano Calcio Mercato, os europeus podem fazer uma oferta ao Flamengo já no próximo mês. Que vale lembrar, né? Arrascaeta renovou recentemente com o Flamengo até dezembro de 2026 e tem uma multa rescisória avaliada em 40 milhões de euros, o que daria 220 milhões de reais aos cofres rubro-negros aí, né? Seria uma grana espetacular aí entrando no Flamengo, mas o Flamengo não tem interesse em vender o atleta aí, né? Ele é o coração do time do Flamengo, né? Se faltar o Arrascaeta, você foi a metade do time, né? E o Flamengo receberá valores milionários da FIFA, galera. Então, entendendo aí o Uruguai que foi eliminado da Copa do Mundo nesta sexta-feira, o tropeço rendeu ao Flamengo uma bolada de 380 mil dólares, cerca de 1.980.000 reais, pelos 19 dias de atuação da Celeste. Esse prêmio será pago pela FIFA,
que ele passa $10 mil por dia para clubes que cedem atletas para o torneio. Então a seleção uruguaia conta com 2 atletas do Mengão, Arrascaeta e Guilherme Varela. Então a entidade máxima do futebol considera a preparação dos jogadores, que começou no dia 14 de novembro, como o pontapé inicial para o pagamento, e desta forma o Uruguai totalizou 19 dias. Então a seleção bicampeã mundial superou Gana por 2-0 com 2 gols de Arrascaeta. Apesar do triunfo aí, a Celeste não conseguiu contabilizar os pontos necessários para avançar às oitavas de final. E o Uruguai, que empatou com a Coreia do Sul na estreia e perdeu para Portugal na segunda rodada. Então, além dos jogadores uruguaios, o Flamengo também vai receber o tributo da FIFA por contar com 2 brasileiros na Copa, que são Pedro e Everton Ribeiro, aí em campo nesta sexta-feira, que o Brasil perdeu por 1-0 para Camarões, mas que continua aí nas oitavas de final, E tomara que o Brasil vá longe aí e consiga aí o seu hexacampeonato. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima.